como lidar com dificuldades de relacionamento entre irmãos. Se esse assunto faz sentido para você, fica comigo até o final, porque a abordagem que eu apresento é prática e eu vou propor um breve exercício para você experimentar uma percepção diferente sobre como você se sente em relação aos seus irmãos se você tem dificuldade com eles. Numa constelação familiar, se percebe frequentemente que a dificuldade de relacionamento entre irmãos tem relação direta, costuma ter relação direta com a dificuldade de relação que existe entre os pais. E não necessariamente os pais precisam estar separados para haver alguma mágoa ou ressentimento entre eles. O fato é que, normalmente, quando existe questões não resolvidas entre os pais, essas mesmas questões se manifestam na relação entre os filhos. Então, se você tem dificuldade com algum irmão seu, o que você pode pensar é de que forma essa dificuldade pode estar refletindo algo de toda a família. Existem mais pessoas na sua família que têm a dificuldade de relacionamento, ou que não se fala, ou que vive brigando, ou até que tenha prejudicado algum outro familiar? Quando existem fatores assim, de desentendimentos, é possível trazer mais clareza e bem-estar ao fazer uma constelação familiar. O que é importante entender na relação entre irmãos quando há dificuldade? O primeiro aspecto é isso, a relação com os pais se faz refletida na relação entre irmãos. Um outro aspecto é, os irmãos, eles, quando se desentendem, comumente eles não aceitam em si aquele traço que vê no outro. Então, uma forma de melhorar a relação com o irmão é olhar para dentro de você mesmo e aceitar em você aquilo que você não aceita no outro. Não é possível mudar a outra pessoa. A única pessoa que se pode mudar é a si mesmo. E essa mudança não precisa ser um esforço que vai levar muito tempo. Uma sessão de constelação familiar você já consegue ter clareza sobre o que está acontecendo nessa relação com o seu irmão ou irmã. O que você vê nele ou nela que você não aceita em você. Perceber o que está no plano de fundo, o que está no nível emocional. O nível emocional é o nível não consciente. E o nível emocional tem uma linguagem própria. Então, por mais que você entenda intelectualmente os motivos e tenha rótulos para cada irmão e adjetivos dizendo que não é possível lidar com essa pessoa porque ela é desse jeito ou daquele, ainda assim é possível aprender com a situação e mudar. Mas para isso, você precisa estar aberta a olhar para dentro e mudar em você aquilo que você gostaria de mudar nos outros. E o mais importante, você não precisa fazer muitos anos de terapia, por exemplo. Se você gosta, ok, essa é uma opção, não tem nada de errado. O que eu estou apresentando é que, ao fazer uso da constelação familiar, ao olhar o que está presente no campo e trazer para a consciência o que não está resolvido, nesse momento você pode incluir pessoas. Às vezes, irmãos falecidos, ou se a mãe das pessoas que têm dificuldade, dos irmãos que têm dificuldade, se a mãe teve abortos espontâneos ou provocados, isso pode interferir na relação entre irmãos. Incluir esses irmãos e reconhecer a ordem entre os irmãos, ou seja, a sequência, quem é o primeiro, segundo, terceiro, considerando os irmãos falecidos e abortados e permitir que cada irmão esteja no seu lugar. Quem é o primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante. Ou seja, se as ordens do amor podem ser respeitadas na relação entre os irmãos e dos irmãos com os pais, normalmente, na verdade, quando as ordens do amor na relação entre os irmãos é respeitada, existe bem-estar.
Daí, é claro, para resolver na relação entre os irmãos, é preciso incluir a relação com os pais. Como os pais é bem provável que tenham dificuldade com os próprios pais, então, numa constelação familiar também é necessário esse olhar dos pais em relação aos próprios pais. Quando existe inclusão, aceitação e se deixa com os pais o que é deles, se pode melhorar a relação entre pais e filhos, para então melhorar a relação entre irmãos. É desse jeito, de modo geral, que funciona uma constelação familiar. O exercício que eu vou propor nesse momento, então, é você olhar para o seu irmão ou para a sua irmã, imagina ele ou ela, e percebe onde que essa imagem está. Está perto de você ou está longe? Se está longe, traz para perto. E percebe se é melhor ou pior. Agora, é necessário a gente tem dois caminhos. Um caminho é trabalhar essa relação diretamente, que normalmente tende a dar mais trabalho. Mas um outro olhar é incluir a relação com os pais. Então, imagina os seus pais. Você tem a imagem do seu irmão, que agora está perto. Se estiver muito desconfortável, imagina ele um pouco mais longe. Agora você olha para os seus pais e percebe como você se sente. Ter eles perto é melhor ou pior? Imagina que você tem uma caixa nas mãos e você entrega essa caixa para os seus pais. E percebe como você se sente ao devolver para eles isso. E você disse: pai, mãe, deixo com vocês o que é de vocês e guardo comigo o que é meu. Percebe o que muda? E agora você olha para o seu irmão. Experimenta expressar o reconhecimento. Se você é o irmão mais velho, você diz: eu sou o mais velho, você é o mais novo. Se você é o mais novo, você reconhece isso: eu sou o mais novo, você é o mais velho. E você diz para ele: eu assumo a minha parte da responsabilidade pelo que houve entre nós e deixo contigo a sua parte. Ao dizer isso, percebe o que muda. E por fim, você diz: eu te agradeço por tudo que compartilhamos. E imagina que o seu irmão também diz e te volta. Ele também diz: eu também assumo a minha parte da responsabilidade pelo que houve entre nós e deixo contigo a sua parte. E ele diz: e eu agradeço pelo que a gente compartilhou. Nesse momento, percebe o que muda. Então a gente olhou para a relação com o seu irmão ou irmã, com quem você tem dificuldade. A gente fez um breve olhar para a relação com os pais, deixando com eles o que é deles. De maneira geral, esse gesto de deixar com os pais o que é deles já traz uma perspectiva diferente. O objetivo desse exercício foi trazer um pouco mais de consciência e facilitar que alguma mudança aconteça nessa relação. O objetivo não foi resolver tudo, até porque é uma proposta de olhar sistêmico que traz inclusão e um pouco do experimentar as ordens do amor. Quando você se abre para o equilíbrio entre dar e receber na relação entre irmãos e se abre para receber dos seus pais e para deixar com eles o que é deles, você experimenta um maior bem-estar e experimenta uma melhor relação. Como que foi esse tema para você, da relação entre irmãos? Você fez o exercício? Fez sentido para você? Você tem alguma dúvida ou pergunta? Alguma coisa que eu falei não ficou clara? Você gostaria que eu explicasse melhor algum ponto? Se sim, deixa nos comentários as suas perguntas, dúvidas, o que você achou desse tema. Se o que eu apresentei ficou claro, fez sentido. Se você discorda de alguma coisa que eu falei, pode deixar como comentário também. E se você gostou do vídeo, clique no curtir, se inscreva no canal. É isso, eu fico por aqui. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.